Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado, que bom que você está aqui hoje conosco, participando dessa palestra da Seiichi Onoye. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já está acostumado a estar conosco também, seja muito bem-vindo. Aliás, antes de nós iniciarmos a palestra propriamente dita, então vou pedir que você já deixe o seu like, clicando no joinha que tem aí ao redor desse display. Não sei se está abaixo, se está do lado, se está acima, mas deixe o seu like para que esse vídeo possa ser propagado ao maior número possível de pessoas. Aliás, todas as vezes que você entrar nos vídeos da Seiichi Onoye, deixe o seu like para que mais pessoas tenham contato com as boas palavras, para que o subconsciente de toda a humanidade seja extremamente purificado através do poder criador das boas palavras, tá bom? Se você estiver chegando pela primeira vez para participar ou para assistir uma atividade da Seiichi Onoye, vou pedir também, então, que você se inscreva no nosso canal e que você acione a sinetinha, para que todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo, você seja notificado e tenha a oportunidade de assistir esse riquíssimo conteúdo, tá bom? Se você quiser também, você pode entrar aí do lado do vídeo ou abaixo do vídeo, tem uma opção de compartilhar. Copie esse link, mande para um amigo seu e diga, olha, neste momento estamos assistindo a palestra da Seiichi Onoye. Aí você pode mandar pelo Zap, pelo Facebook, pelo Instagram, tanto faz. Quanto mais pessoas tiverem contato com essas palavras da Seiichi Onoye, tanto mais o subconsciente da humanidade será purificado. E, para isso, nós contamos com a sua ajuda, tá bom? Então, hoje, mais uma vez, nós vamos retomar o estudo do volume 22 da coleção A Verdade da Vida, esse volume que fala sobre psicanálise, na última parte do livro, mas, na primeira parte do livro, ele tem uma porção de pequenos textos que o mestre chamou de palavras de sabedoria, né? São drops de pensamentos profundos que o professor Masaharu Taniguchi recebia do alto, como ele mesmo diz, né? De um mundo elevadíssimo, e ele tomou o hábito de anotá-los um a um para que não fossem esquecidos. E depois ele os publicou todos nesse volume 22. Se você tiver o livro e não estiver com ele em mãos, vai até a estante da sua casa, pega, faça as anotações, faça suas pequenas marcações no seu próprio livro, para que quando você for ler com calma num outro momento, você possa reconhecer a passagem que nós estudamos, tá bom? Então, quem tiver que pegar o livro na estante, pode ir tranquilo. Eu vou falar sobre um acontecimento da semana passada. Eu sei que muitas pessoas da Seiichi Onoye não estão perdendo nenhuma palestra que a gente tem realizado aqui online. E na quarta-feira passada, eu também estava conduzindo o estudo,
Eu contei a história de uma amiga minha, a Renata, né, uma amiga da Seichonoye. Contei a história, tranquila. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, quando colocarem de novo no ar essa aula, você assista. E aí, quando terminou tudo, eu desci aqui do palco, estava me preparando para sair do estúdio, e aí olhei no WhatsApp, estava lá uma mensagem da Renata, e eu pensei, meu Deus, olha como as mentes se comunicam. Falei da Renata na palestra, não é que a Renata está me mandando uma mensagem, vou falar para ela que falei dela na palestra, né? E aí, quando eu peguei e escutei o áudio, ela estava se acabando de rir, falando, ô, cabeça, você está contando minhas histórias aí? Eu sabia que, se ela soubesse, ela ia se divertir. E aí, já veio um ensinamento, né? Olha, a gente tem que tomar cuidado quando fala dos outros por aí, tem sempre que falar bem. E a outra coisa que eu queria dizer também, eu falei sobre a importância de valorizar os trabalhos e tudo mais, e contei de mim pegando o lixinho pela casa inteira, todos os sacos de lixo recolhendo. E aí um amigo meu, preletor, né, líder da iluminação, Luciano Bittencourt, lá de Curitiba, mandou uma mensagem no Zap. Agora todo mundo quer conhecer a mansão Seguesse. Eu achei engraçado, cheguei em casa, comentei com a minha mãe. Olha, mãe, o que o Lu colocou aqui para mim no WhatsApp. E minha mãe falou, mas ele tem razão mesmo, porque do jeito que você comentou, dá a impressão que a gente mora numa mansão. Parece que a casa é imensa, que não acaba nunca. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu corrijo ou não corrijo? Eu não vou corrigir nada. Se vocês quiserem pensar que a gente mora numa mansão, mentaliza com bastante força, tá? Porque o pensamento é a força que cria. Quem sabe um dia não vamos mesmo morar numa mansão. Mas agora vamos retomar o estudo. Espero que quem tenha ido buscar o livro na estante já tenha alcançado e que a gente possa iniciar, então. Quem tiver o volume 22 consigo, o excerto que eu estou lendo, o trechinho, né, a citação que eu estou lendo, está na página 69, e hoje nós vamos falar um pouco sobre harmonia no lar. A harmonia no lar é uma coisa que todos nós desejamos, não é verdade? O professor Masaharu Taniguchi, ele diz que não tem nada mais reconfortante para a alma do que terminar uma jornada de trabalho ou de estudo, seja lá o que for, retornar para casa e encontrar as pessoas que nós amamos dentro desse lar, nos sentarmos todos à mesa, ouvirmos uns dos outros como foi o dia, e nos consolarmos mutuamente, nos incentivarmos mutuamente. E ele diz, essa cena e esse acontecimento é realmente algo que faz a nossa alma se fortalecer. E mesmo que o dia tenha sido muito pesado, muito puxado, muito difícil, no momento em que nós encontramos essa oportunidade de encontro e conforto mútuo, é como se nós tirássemos dos nossos ombros o fardo que carregamos enquanto estávamos estressados, cansados, carregando o peso do trabalho ou do estudo que foi enfadonho. E aí talvez você fique pensando, puxa, preletora, justo hoje você vai falar disso, porque lá em casa a gente está brigado nessa história de ficar de quarentena, de isolamento, a gente não está podendo nem se ver. Quando a gente se vê, a gente se morde. Quando a gente não se morde, a gente se estapeia. Então, é uma excelente oportunidade de todos nós aprendermos juntos, né? Porque se o lar é o lugar onde nós reabastecemos a nossa energia, então é importante nós pensarmos como nós temos, vamos dizer assim, carregado esta energia do lar, para que ele, de fato, traga para nós um retorno positivo, reconfortante, agradável, relaxante, né? E aí, é bacana a gente entender que, dentro do lar, claro que cada um de nós tem na sua mente, consciente e inconsciente também, um ideal do que seja um lar harmonioso, um lar feliz, ou um lar perfeito, um lar paradisíaco, né? Geralmente, a imagem que a gente tem de um lar perfeito é aquele lar de propaganda de
margarina, né, ou de manteiga, que é, todo mundo acorda quando o sol já se levantou, a mesa posta para o café, todas as xícaras combinam entre si, sempre tem pão no café da manhã, o pão está sempre quentinho, está todo mundo levantando sempre descansado, mas nem sempre esse é o cenário que nós encontramos no nosso lar. E, às vezes, não é nem por uma questão de momento de tensão. Às vezes, dentro da nossa casa, existe aquela pessoa que, para nós, é como se fosse uma pedrinha no sapato, né? Ou então, que estamos passando por um período, convivendo com essa pessoa num determinado período, em que a gente está se estranhando, né? Em que a gente não tá se afinizando, não está dando muito certo o relacionamento. E aí, nessa hora, a gente precisa se lembrar de que o estabelecimento de uma família, ou as pessoas vão parar numa determinada casa, as pessoas constituem um lar, não é por uma ação do acaso, né? Na verdade, a constituição de um lar, ela acontece obedecendo a uma lei muito forte espiritual, chamada lei da afinidade. Sobre a lei da afinidade, o professor Masaharu Taniguchi explica muito bem no livro Mistérios da Vida. Ele é um livro riquíssimo que fala bastante sobre mundo espiritual, vida espiritual, antessala do mundo espiritual, corpo astral, sede dos sentimentos, razão das reencarnações e tudo mais, tá? E aí o professor Masaharu Taniguchi ele explica o seguinte: quando nós somos atraídos para uma determinada situação familiar, nós estamos sendo atraídos, de fato, para o lugar, o melhor lugar que vai colaborar com o nosso aprimoramento espiritual. Mesmo no caso das pessoas que nascem de uma determinada família, às vezes são abandonadas ou não são abandonadas, uma tia pede para cuidar porque não teve oportunidade de ter filhos, ou então os pais não têm condições financeiras de manter e dão para outra pessoa cuidar, ou mesmo existe o abandono ou o falecimento dos pais biológicos, e essa pessoa tem que ser cuidada por uma outra família. Todas essas situações familiares, na verdade, não acontecem ao acaso. Elas constituem o script perfeito que está de acordo com as necessidades de aprimoramento que a nossa alma anseia, tá? Então, se você foi parar numa determinada família, não foi ao acaso. Né? Pode ser que você reclame dos seus irmãos, dos seus pais, que a sua mãe gosta mais do irmão X, que o seu pai goste mais da irmã Y, mas, na verdade, independente de aparentar essa cena que você está reconhecendo, esse lugar, essa família onde você está inserido, é, na realidade, a melhor oportunidade de crescimento, purificação e aprimoramento, tá? Se quiser saber mais sobre isso, então, o livro que eu mencionei é o Mistérios da Vida, tá? E sobre a situação familiar, se ela não está muito boa, muito agradável, muito harmoniosa, você pode fazer algo para melhorar essa situação. E aí a gente vai estudar isso agora na página 69 do volume 22 da coleção A Verdade da Vida. Professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte na página 69. A desarmonia no lar é um processo para a purificação da alma. Vou repetir porque isso vale ouro, tá? A desarmonia do lar é um processo para a purificação da alma. Em vez de ficares sofrendo por causa da desarmonia do lar, encare a situação com espírito humilde e esforça-te para solucionar os problemas e restabelecer a harmonia. Nisso consiste o forjamento e a purificação da alma. Ou seja, quando surge no nosso lar uma situação de desarmonia, isso não é castigo divino. Isso não obrigatoriamente é porque o fulano sempre faz tal coisa que irrita o cicrano e as coisas não se encaixam mais.
Quando surge a desarmonia no lar, independente de quem tenha iniciado esse processo desarmonioso, está aí acontecendo a oportunidade da purificação da alma. É o que o mestre Masaharu Taniguchi disse. O que isso significa? Que cada vez que surge uma situação desarmoniosa no nosso lar, é um momento propício para nós melhorarmos em algum sentido. Tá? Melhorarmos não significa... agora eu vou falar tudo o que eu acho de todo mundo dessa casa e aí eu vou ficar com a alma lavada. Não é obrigatoriamente isso. Por quê? Dependendo do que você for falar e do tom que você for utilizar, ao invés de resolver a situação, vai ficar cada vez pior. Vai ser como jogar água no óleo quente de fritura. Tá? Vai espirrar óleo para todo lado. Então, o que significa esse momento? O mestre fala uma coisa muito importante aqui. Encare, em vez de ficar sofrendo pela desarmonia, encare a situação com o espírito humilde. O que é o espírito humilde? É o espírito que reconhece, por mais que eu tenha razão nessa determinada situação, se eu faço parte desse lar desarmonioso, significa que eu também preciso participar desse processo de purificação da alma, esse processo de forjamento que o mestre diz, tá? E aí ele fala aqui também, tenha humildade e se esforce no sentido de solucionar os problemas. O que significa se esforçar no sentido de solucionar os problemas? Significa ser, em primeiro lugar, alguém que não piora a situação. Né? A primeira coisa, já ajuda muito quem não piora a situação. Né? Quem não está piorando já está ajudando de alguma maneira. E aí, no momento seguinte, ajude as pessoas a voltarem a esse estado harmonioso. Principalmente, não é dando sermão. Depois, se der tempo, a gente até vai tocar nisso durante a palestra. Mas não é o sermão que faz a harmonia se restabelecer no lar. É quando todos se sentem parte do problema e também da solução. Ou seja, quando todos se sentem responsáveis, quando todos se sentem parte, ao invés de ficar um apontando o dedo para o outro, falando, nesse ponto você erra, nesse ponto você erra. Tá? Interessantíssimo isso, né? Olha que interessante. Quando a minha família veio para Seichonoye, o lar era extremamente desarmonioso. Algumas pessoas, em algumas quartas-feiras atrás, eu já contei isso, o lar era extremamente desarmonioso. Minha mãe era uma pessoa que se irritava muito. Aliás, mãe, um beijo que você está assistindo, que eu sei. Né? Então, era um lar extremamente desarmonioso e minha mãe não tinha paciência nenhuma. Então, as filhas tinham muito medo da minha mãe, porque quando a gente chamava pela mãe, ela já respondia gritando e perguntando se queria apanhar. Pense na irritação de uma pessoa. Né? E a gente também não devia ser fácil para ela ser tão irritada assim, concordam comigo? Mas aí, olha só que interessante. Quando a gente começou a vir para Seichonoye, e ia para a academia de Biúna para participar dos seminários de treinamento espiritual, que nós escutávamos aqueles relatos de lares harmoniosos, eu pensava, olha, na Seichonoye tudo é maravilhoso, mas esse ponto na minha casa vai ser impossível de se praticar. Por quê? Como nós tínhamos vivido uma vida de muita desarmonia, para mim, dizer que um lar vivesse em harmonia era como se dissesse que cachorro voava. Eu pensava, olha, é bonito até de escutar, mas na minha casa, eu até acreditava que existia harmonia na casa dos outros, mas eu pensava, na minha casa, esse princípio nunca será aplicado. E depois de algum tempo, como eu já disse anteriormente, minha mãe foi a primeira pessoa a praticar a Seichonoye em casa. Então, aí está um outro ponto importante. Alguém tem que dar o primeiro passo para fazer a prática. Ela nem sabia direito fazer meditação Shinsokan, nem sabia direito o ritmo de leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, mas ela começou a fazer isso todos os dias em casa e a atmosfera do lar foi se modificando. A própria atmosfera dela começou a se modificar. E aí eu comecei a perceber que a harmonia não era um sonho utópico,
utópico, inatingível. Pelo contrário, ela estava ao alcance das mãos. Quando eu falo que hoje nós vivemos num lar harmonioso, eu falo com conhecimento de causa. Nós realmente vivemos num lar harmonioso. Lar harmonioso não quer dizer que nós concordamos em tudo o tempo inteiro, tá, gente? Tem dia que a gente discorda, tem dia que um fica com a cara mais fechada que nos outros dias, mas nós entendemos que é algo que vai passar. E que nesse processo de quando a gente discorda, ou quando alguém fecha a cara, ou quando alguém fala mais firme com o outro, faz parte do processo de aprimoramento de todos. Não é o fulano falou desse jeito comigo. Não, o fulano falou desse jeito, eu posso ter ficado chateado, mas eu também tenho algo a aprender com isso, tá? Então, a harmonia no lar não é só um conceito abstrato, não, ela é perfeitamente praticável na sua vida cotidiana, tá? Aí o professor ele continua dizendo assim, ó: quando nos aproximamos de uma pessoa de coração fechado, nosso coração também tende a se fechar. Mesmo que tenhamos a intenção de oferecer-lhe amor ou de pedir-lhe perdão. Precisamos de coragem para vencer essa barreira e pedir-lhe perdão ou oferecer-lhe nosso amor. Se conseguirmos vencer essa resistência e com o coração aberto nos aproximarmos da pessoa, finalmente nós conseguiremos fazer com que ela também abra o seu coração. Então, por exemplo, quando nós vivemos uma situação de desarmonia no lar, é natural que as mentes, num primeiro momento, tendam a fechar-se, voltadas para si mesmas. Mas uma das partes, obrigatoriamente, vai precisar ter algo que o mestre disse aqui: coragem, tá? Por mais que você sinta que o coração do outro está fechado, que ele não está acessível para você, tenha coragem e não mude o seu sentimento, o seu bom sentimento de pedir perdão ou oferecer amor para essa pessoa. Por quê? Qualquer que seja o tamanho da pedra de gelo, quando nós aproximamos essa pedra de uma fonte de calor, ela vai se derreter. Se ela for pequenininha, em questão de segundos ela desaparece. Se ela for uma grande pedra de gelo, ela pode até levar um pouco mais de tempo, né? Mas, se a fonte do calor, que é o amor, continuar vibrando sem parar, essa pedra de gelo, mais tempo, menos tempo, vai se dissolver, tá? Da mesma forma, no relacionamento familiar, basta que uma pessoa tenha o coração caloroso para que o gelo de toda a família vá se derretendo gradativamente. Olha que lindo, né? Aí, continuando na página 70, o mestre diz assim, ó: para eliminar a desarmonia do lar, é preciso que o marido, a mulher, os pais, os filhos, a sogra, a nora, etc., ou seja, todo mundo, se coloquem um no lugar do outro. Que interessante. Colocar-se um no lugar do outro. Cada um deve abrir o coração e pedir perdão. O ser humano não perde a dignidade só porque pediu perdão. Se alguém se sente diminuído quando pede perdão, é porque não conhece a verdade. Pedir perdão significa anular o falso eu e fazer renascer o eu verdadeiro, que é filho de Deus. E quando a gente anula o falso eu, nós nos tornamos pessoas realmente fortes. No ano passado, eu tive a oportunidade de visitar, né, de realizar uma atividade da Seichonoye na Bolívia. Inclusive, se a Mimita, né, preletora, estiver conosco, muito obrigado, né? Muitas saudades de todos. E num determinado momento, nós falamos sobre colocar-se no lugar do outro. E aí eles me deram uma definição que eu pensei, perfeito, isso é para o resto da vida. Olha que interessante. Colocar-se no lugar do outro, ou praticar a empatia, eles explicaram para mim como sendo calçar o sapato do outro. Né? É um termo que eles utilizam na Bolívia. Calçar o sapato do outro. E aí eu fiquei pensando, né, realmente, calçar o sapato do outro. Se o sapato dói no pé do outro, provavelmente vai doer no nosso. Se ele aperta o pé do outro, provavelmente ele vai doer no nosso. Né? Se ele aperta, vai apertar. Se ele machuca, vai machucar.
E aí, muitas vezes, a gente tem realmente que se colocar no lugar do outro, mas não é vou me colocar no lugar do outro a partir da minha perspectiva. Não, é vou me colocar no lugar do outro, observando as coisas sob a ótica dessa outra pessoa. Esse é o primeiro passo para nós vivermos bem em casa, para nós vivermos bem no lar. Né? Por que, que o pai fala assim? Ele fala assim porque ele está visualizando as coisas de tal forma. Então, tá certo, ele também tem razão. Né? Isso é um ponto muito importante. Tem gente que fala, o meu santo não bate com o dele. Eu acho engraçado falar esse negócio do meu santo não bate com o dele, que eu imagino um santo chegando no outro, falando, e aí? Pá! Um bate com o outro. Né? Meu santo não bate com ele. O mestre fala que não tem isso. Não existe incompatibilidade de gênio, incompatibilidade de santo. O negócio só dá errado quando cada um quer ter a prevalência do seu ponto de vista em relação ao ponto de vista do outro. Ou seja, não está se colocando no lugar do outro. Se eu pergunto para você, que está assistindo essa palestra agora, que cor é esse livro? Descreve para mim esse livro. Talvez você diga para mim, esse livro, A Verdade da Vida, volume 22, ele é assim, num tom bege, meio amarelado, tem uma figura abstrata na capa, o nome do livro está escrito de marrom, etc. E eu vou olhar daqui, desse outro lado, e vou dizer, não, o volume 22 da coleção A Verdade da Vida é branco com letra preta. Quem de nós está correto? Nós dois estamos corretos, porque se você olhar o meu ponto de vista, ele é branco de letras pretas, e se eu observar o seu ponto de vista, de fato, ele é de um bege amarelado, com letras marrons, etc, etc. Tá? Então, colocar-se no lugar do outro é de fundamental importância para nós entendermos que existe uma outra forma, um outro ângulo, observando a mesma situação. Nesse sentido, também vale a pena eu citar uma coisa que está no livro Convite à Felicidade. Agora, eu não sei se é no volume 1 ou no volume 2. Então, vai ter que ler os dois, tá? Para achar. O professor Masaharu Taniguchi ele fala assim, que no palco da vida, e isso também se aplica para um palco chamado lar, cada membro nesse palco da vida tem um papel a desempenhar. E o papel dessa personagem tem características próprias. E essas características são importantes para que o enredo dessa peça que todos estamos ensinando juntos realmente consiga atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, dentro de um lar em que a pessoa fala assim, eu fico irritado porque esse aqui é muito bagunceiro, esse aqui é muito lerdo, esse aqui é muito isso, aquele ali é muito aquilo, é um lar em que as pessoas não pararam para pensar que, olha, dentro desse palco chamado lar, cada um de nós é uma personagem e cada uma das personalidades dessas personagens são importantes para o desenrolar do enredo. Então, o fato de alguém ser mais lerdo, mais desorganizado do que um ou do que o outro, não significa que ele seja defeituoso em relação aos outros, mas significa que esse perfil dele colabora para a purificação, para o forjamento da alma de todos que estão contracenando juntos, tá? É claro que, é bom que fique claro, porque aí quem é o preguiçoso que vive ouvindo que é preguiçoso já pensa logo, eu vou colocar isso aqui no WhatsApp da família, para todo mundo entender que eu posso ser preguiçoso, porque isso faz parte do forjamento da família, né? Muito engraçadinho. De fato, essa linha de raciocínio está até certo ponto correta. Cada uma das personalidades ajuda na interação e no forjamento e na purificação da alma de todos os membros da família. Mas não significa que nós não possamos nos aprimorar. Porque nesse processo de forjamento, de purificação, desenvolvimento, adestramento, nós próprios, por própria iniciativa, vamos abrindo mão de maus hábitos, que isso faz parte do processo de purificação, e vamos melhorando a nossa conduta, nossa organização, nossa cultura, nossa educação. Tá?
Mas isso não acontece porque teve um pai que exigiu, uma mãe que falou que deveria ser assim. Não é. Né? Nem de tanto apontarem, olha, você é desorganizado, 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 a pessoa não vira uma pessoa organizada. Tá? Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe falava, vai arrumar sua cama. Gente, acionava um chip no meu interior. Na hora que falava, vai arrumar sua cama, a vontade que eu tinha era de nunca mais esticar o lençol. Né? E por que tinha tanto essa vontade? Porque, inclusive, eu tinha argumentos para não arrumar a cama. Né? Minha mãe aí deve estar pensando, tinha mesmo, eu era boa para argumentar. Porque a hora que eu levantava da cama, eu puxava o lençol de uma determinada forma, pulava da cama, né? Quando voltava para dormir no final do dia, era muito fácil, gente. Deitava ali, naquela parte descoberta, puxava. Olha que mecanismo perfeito. Todo adolescente pensa assim. Né? Criança, às vezes, também pensa assim. Mas, por que tinha essa questão, não quero arrumar de jeito nenhum? Porque toda vez que alguém manda você fazer alguma coisa, manda fazer alguma coisa, está dizendo para você, com outras palavras, você está incompleto, você não está fazendo isso. Tá? Mandar alguém fazer alguma coisa não faz a pessoa sentir vontade de fazer. Mas, quando o filho vai lá e arruma a cama, por pior que esteja arrumada, e a mãe passa pela porta e fala, nossa, por isso que eu gosto de você. Como você arruma a cama bem? Não conheço ninguém que arrume a cama melhor do que você. O filho naturalmente pensa, a próxima vez eu vou me esmerar mais, eu vou esticar inclusive o lençol de baixo. E assim ele vai melhorando. Tá? Atenção, mães. Né? Mães e pais, e irmãos também, e filhos também. Se você quer que os seus pais sejam melhores, não é dizendo, puxa, como você é isso, que o seu pai vai se transformar naquilo. É reconhecendo os momentos em que eles são muito bons, que você faz com que eles sejam vontade de ser cada vez melhores. Tá? Aí o professor ele continua dizendo assim, ó, na página 72. O lar é a verdadeira academia para adestrar o ser humano. É claro que não está falando de academia física, está falando de academia de treinamento espiritual, tá? Vamos lá de novo. Ó. O lar é a verdadeira academia para adestrar o ser humano. À medida que a pessoa vai se diplomando no convívio matrimonial, no convívio com os sogros, com a nora, com o genro, no convívio com os pais ou com os filhos, a sua vida vai manifestando uma beleza complexa e esmerada. Mesmo que a pessoa tenha uma vida individual satisfatória, se ela não participar da vida em sociedade, da vida em conjunto, como integrante de um todo, ela não poderá diplomar-se na escola dessa vida. Tá? Então, cada vez que a gente vai melhorando a nossa forma de convívio dentro do lar, nós estamos aprimorando a nossa alma, nós estamos adestrando o nosso caráter. Por isso que o mestre fala que o lar é a melhor, é a verdadeira academia para adestrar o ser humano. Tá? Sabe todos os bons conceitos que a gente aprende na vida? Conceito de educação, conceito de cultura, conceito matemático. O primeiro lugar onde a gente tem que aplicar tudo isso é dentro de casa. Tem gente que pensa que fora de casa eu tenho que ser extremamente tolerante, amoroso, indulgente, mas dentro de casa não. A minha casa é meu reino, na minha casa eu posso ser o que eu quiser e é isso aí. Quem quiser que me aceite assim. Tá? E, na verdade, não é. O professor Masaharu Taniguchi escreve aqui, é um outro volume da coleção A Verdade da Vida, o volume 7, que fala sobre vida cotidiana. Ele escreve, tem um item aqui, o último item do livro chama-se Ilumine Sua Vida Familiar. E ele escreve aqui, está na página 231. Estava usando 22, agora eu fui para o volume 7 da Verdade da Vida. O principal motivo por que muitos lares não são verdadeiramente Seichonoye, ou seja, lar do progredir infinito, repletos de paz, está no fato de que nesses lares todos pensam displicentemente que dentro de casa não é preciso manter o autocontrole. O autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem, do ser humano.
Manter o autocontrole é vencer a si mesmo. É fazer com que o nosso eu superior, filho de Deus, triunfe sobre o nosso eu inferior. Em outras palavras, é fazer com que o eu verdadeiro triunfe sobre o falso eu. Aí, por exemplo, você está lá sentado na sala, chegou de um dia cansativo. É o que todo mundo está querendo agora, né? Chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho. Mas suponha que você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, arrancou os sapatos, sentou no sofá, se esparramou no sofá, estendeu os pés lá adiante e está pensando, puxa, como é bom estar em casa. A minha casa é meu reino. Agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. E um outro membro da sua família que vai passando pela sala, não percebe que você deixou tudo estirado, que está com as pernas esticadas, tropeça no seu pé. Aí você fica furioso. Não está vendo que o meu pé está no meio da sala? Olha aí, estou sentada, não pode pedir licença, custa levantar o pé. E às vezes vira um salseiro por causa de um pequeno acidente dentro da casa. Mas e se fosse na rua? Suponha que você estivesse num transporte público e uma pessoa vai passar por você e, sem querer, acaba pisando no seu pé ou tropeçando no seu pé e ela vira para você e fala, me desculpa. Você teria coragem de falar a mesma coisa? Não está vendo? Olha meu pé aí no meio, não viu que meu pé já estava aqui? Geralmente a gente não faz assim. O que a gente faz quando alguém tropeça e se vira para dizer, olha, me desculpa, né? A gente fala para a pessoa, não, imagina, não foi nada. Mesmo que a pessoa tenha pisado na sua unha encravada, você vai falar para ela, não, imagina, isso é coisa que acontece, está tudo certo. A lágrima até escorrendo aqui, ó. Mas a boa educação sendo aplicada fora de casa. Só que tudo que nós aprendemos enquanto cultura, educação, disciplinamento, precisa ser colocado em prática, em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Quando a gente fala, minha casa é meu reino, não significa, no meu reino, eu trato tudo de forma displicente. Significa, no meu reino, eu sou o Senhor de todas as coisas. Então, significa o quê? Eu sou responsável por tudo que acontece nesse reino, né? Para que exista harmonia dentro desse reino, eu que sou o Senhor desse reino, vou dar o meu melhor. Eu serei o melhor administrador desse reino, né? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte e passar aqui para a segunda parte, então, de perguntas e respostas, eu vou finalizar falando aquele trecho dos sermões. O professor escreve assim, no volume 7 ainda, tá? Está na página 236. Mesmo que os membros de uma família, mesmo que os membros de sua família cometam erros, não lhes passe sermões intermináveis, não vocifere, não faça carranca. Em vez disso, serene a mente e fite a imagem verdadeira deles, o eu verdadeiro deles. Veja seu marido, sua esposa, seu filho, como filhos de Deus que nunca cometeram, nem nunca cometerão erros de espécie alguma. Sabe que quando alguém falha no lar e a gente passa um sermão na pessoa, chama a atenção da pessoa, a gente está ratificando, ou seja, nós estamos confirmando que essa pessoa falhou, né? Quando a gente erra, a gente fala a verdade. Quando a gente comete uma falha, dentro de nós, uma voz já diz para nós, já nos orienta. O que você fez não foi correto. Né? E ficar falando, olha, o que você fez não foi correto, o que você fez não foi correto, significa reconhecer que o outro tem uma ferida aberta e enfiar o dedo dentro dessa ferida e continuar mexendo. Às vezes, o seu familiar está abrindo o coração para você, contando uma determinada situação ou contando de algo que o desagrada. Não é hora de, por exemplo, você virar e falar, mas é assim mesmo. Mas isso passa. Mesmo que você diga isso, primeiro escute o que ele está dizendo para você. Isso é praticar a empatia. Praticar a empatia não é você ouvir a dor do outro e pensar e falar, isso aqui já vai passar. Não, empatia significa colocar-se no lugar do outro e pensar, nossa, eu imagino, se eu estivesse no seu lugar, eu acho que eu me sentiria exatamente igual. Puxa, talvez você não tenha a solução,
Mas, às vezes, só de você falar para a pessoa, nossa, eu não sei nem como solucionar isso, mas eu agradeço por você ter compartilhado isso comigo. Isso é um verdadeiro convívio familiar. Nem sempre a gente tem a solução, mas se a gente tiver sempre um braço aberto, um ombro amigo, um ouvido atento, naturalmente isso já será o paraíso para os membros da nossa família. Nós vamos dar aqui uma pequena pausa e, em seguida, nós vamos retornar com as perguntas e respostas. Fique conosco. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigada. Voltamos, então, com as nossas perguntas e respostas. Antes de nós iniciarmos as perguntas, eu gostaria de falar uma coisa bem bacana, tá? Eu também, em casa, costumo acompanhar as palestras da Seichonoye e vejo que, muitas vezes, as pessoas perguntam no chat, olha, como é que eu faço para colaborar com a Seichonoye? Como é que eu faço para doar para a Seichonoye? No finalzinho do chat, abaixo do chat, tem um item chamado Super Chat. Às vezes, não aparece o nome Super Chat, mas está lá, tá? Ele tem ou um cifrãozinho ou um desenho diferente. Você entra ali e tem a oportunidade de doar o valor que você quiser através do Google Pagamentos, tá? E aí, por isso que, às vezes, durante a transmissão, vão aparecendo no chat valores, vão surgindo valores. São pessoas que entraram ali e fizeram a sua doação. Então, se você quiser fazer a sua doação para colaborar com a Seichonoye, para que essa estrutura continue sendo mantida, para que essas boas palavras cheguem sempre ao maior número possível de pessoas, então você também pode fazer a sua doação. Outra coisa, quando nós falamos dos livros da Seichonoye aqui, é importante a gente saber, tá, gente? Os livros da Seichonoye contém toda a doutrina da Seichonoye que nós tratamos com os senhores aqui. Portanto, se vocês acham, puxa, como é maravilhoso, como é que eu vou fazer daqui a pouco, quando não estiver mais transmitindo essa aula? Quero ter contato com isso mais tempo, muito mais tempo? Então, adquira o livro, né? É bom ter um livro da Seichonoye com você. Outra coisa interessante que eu sempre falo dos livros da Seichonoye,
qualquer livro da Seichonoye que você tiver em casa, a qualquer tempo, se você já tiver lido ou não, quando você precisar de uma orientação de Deus, coloque o livro entre as mãos e diga: Deus, me oriente sobre o que devo fazer. Deus sabe tudo que nos é necessário. Abra o livro e leia. O que estiver escrito ali, qualquer que seja a orientação que tem ali, faça. Mesmo que você pense, puxa vida, mas o que eu estou passando é um problema financeiro e eu abri numa página que fala que eu tenho que me harmonizar com os membros da minha família, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mesmo que aparentemente uma coisa não tenha nada a ver com a outra, se Deus deixou que você abrisse naquela página, significa que aquela é a orientação adequada para você naquele momento. Tá? Por isso que o livro da Seichonoye é uma riqueza. Outra coisa interessante. Às vezes a gente vê o preletor fazendo a palestra e pensa: nossa, como eu gosto daquele preletor. Ai, aquele outro preletor tem muita sabedoria. Na verdade, quem faz a orientação é Deus através do preletor. O preletor é só um instrumento. E toda a orientação que Deus dá para o preletor é a orientação que está no livro. Tá? Por isso que é tão importante que você tenha o livro. Se você quiser saber como adquirir livros da Seichonoye, o pessoal está colocando aí no chat agora como é que faz para acessar. Mas se você estiver assistindo através do celular, espere terminar a transmissão, porque se você clicar no link, ele fecha o YouTube e aí você fica só no site da livraria virtual, tá bom? Então vamos lá para as perguntas. Antes de tudo, eu gostaria de mandar um beijo para minha amiga Marilza e para o esposo dela. Ela é lá de Goiânia, mas está aqui em São Paulo com o esposo. Né? Obrigada pelo carinho, viu? Uma pessoa muito querida, ela é muito divertida. Dou risada com ela todo santo dia. Olha, tem duas perguntas que são mais ou menos parecidas. Tá? Da Maria Cláudia Bueno, que diz assim: gostaria de uma orientação. Meu irmão está manifestando cirrose, acho que é cirrose hepática, né? E está em tratamento. Ele sai para a rua e vai no bar beber. Estou fazendo oração e imagem verdadeira. Acho que é contemplando a imagem verdadeira ou recitando a imagem verdadeira, alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, fico angustiada. Essa é a Maria Cláudia. E, mais adiante, uma pessoa perguntou... Cadê que eu vou encontrar aqui? Ó. Ih, perdi. Aqui. Vanderleia Tavares. Boa tarde, muito obrigada. Meu filho fuma muito e eu quero ajudá-lo a deixar esse vício. Qual a prática que posso fazer para meu filho parar com esse vício? Bom, então vamos lá. Antes de tudo, nós precisamos entender que tanto o irmão, quanto o filho, quanto o pai, quanto o esposo ou a esposa, tanto faz, cada uma dessas pessoas, antes de ser nosso alguma coisa, nosso filho, nosso pai, nosso irmão, nosso qualquer coisa, é filho de Deus. Sendo filho de Deus, significa que a perfeição já existe no interior dessa pessoa. Né? Ele é filho de Deus, isso é um fato. Mesmo que ele não acredite em Deus, ele continua sendo filho de Deus. Mesmo que ele nunca tenha assistido uma palestra da Seichonoye, ele continua sendo filho de Deus. Mesmo que ele falasse mal de Deus, ele continuaria sendo filho de Deus. E Deus, gente, protege todos os seus filhos. Deus dá para cada um de nós o livre-arbítrio e deixa que nós utilizemos desse livre-arbítrio da maneira que nós quisermos. Por isso que se chama livre. Tá? Livre-arbítrio significa livre escolha, livre julgamento sobre todas as coisas. Quando Deus deu para nós o livre-arbítrio, Ele não falou: eu vou dar o livre-arbítrio para essa pessoa, porque vai ter uma irmã, vai ter um pai, vai ter uma mãe que vai botar ele em ordem. Não. Ele deu o livre-arbítrio justamente para que a pessoa pudesse, através dos seus próprios esforços, da sua maneira de se aprimorar, expressar esse Filho de Deus que está no seu interior. Portanto, nós que convivemos com pessoas nessa situação, já ajudamos muito, qualquer que seja o vício, tá, gente? Poderia ser vício de comprar, poderia ser vício de comer, poderia ser vício de celular, poderia ser vício de qualquer coisa. Nós que estamos ao redor dessas pessoas não ajudamos se nós reconhecemos o tempo inteiro a expressão do vício, seja de beber, de fumar, de comprar, ou seja lá como for, tá? Então, vamos supor que o seu filho tenha o hábito de
de mexer no celular. O dia inteiro ele fica com o celular. O dedo já mexe até sozinho, mesmo quando ele não está com o celular na mão. Quando acaba a bateria, parece que ele vai morrer com falta de ar, de tanto que ele fica no celular. Se toda hora você ficar falando, sai desse celular, larga desse celular, não larga desse celular, a vida é esse celular, é seu respirador artificial, isso não vai fazer com que a pessoa abandone o celular. Ali tem alguma coisa que ele não tem sem aquilo. Pelo menos no ponto de vista dele, ali tem algo que é importante para ele. Aquilo traz para ele algum tipo de conforto que ele não está encontrando fora daquele ambiente, fora daquela situação. Tá? Eu contei, acho que na semana passada, mas eu vou contar de novo. O meu pai, quando nós viemos para Seitonê, meu pai tinha o hábito de se embriagar. E aí, uma vez eu escutei na palestra a pessoa falar assim, na sua família tem alguém que bebe? Aí eu pensei, vou matar a charada agora. Pensei, tem. Nem levantei a mão, né, que a gente tem vergonha, às vezes, de expressar. E aí a pessoa falou, fecha os olhos. Eu até fiz esse exercício aqui. Fecha os olhos. Imagine, então, essa pessoa. Como você imaginou? Aí, como eu tinha imaginado meu pai, chegando embriagado em casa, que era isso que ele fazia. Ele passava no bar antes de chegar em casa, na volta do trabalho. E ele já chegava em casa trançando os passos, né? E aí a pessoa disse, se a imagem que vem desse membro da sua família que bebe é dele embriagado, você está estimulando mentalmente para que ele esteja sempre embriagado. Então, o que nós podemos fazer? Nós devemos orar, colaborar e entender que ali existe algum tipo de sofrimento que faz ele reconhecer na bebida, no fumo, no celular, no sexo, o amparo que ele não estava reconhecendo fora, mas ainda assim não diminuí-lo com a nossa própria mente, pensando, coitado, ele bebe, coitado, ele fuma, coitado, ele não sai do celular. Tá? E aí tem um outro item. Isso está no volume, está no livro Superando Obstáculos, de um jeito bem fácil de entender. O professor ele fala assim, o professor Yoshihiko Iwasaka, nesse livro, ele fala assim, que quando uma pessoa desenvolve algum tipo de vício, significa que ele está tentando entorpecer a voz da consciência que está apontando para ela uma determinada falha, um determinado sentimento de carência. E ela entorpece, enganando o consciente com esse entorpecente, seja realmente algo químico, algo físico, qualquer coisa, ou psicológico, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Mas quando passa o efeito disso que entorpeceu a consciência, a pessoa ainda tem o mesmo sentimento de carência ou dificuldade, algo de que ela quer fugir, adicionado da culpa de ter buscado essa fuga nesse meio vicioso. Tá? E se, além disso, que já está doendo, era uma dor que foi agravada pela culpa, ainda vier um familiar e ficar falando, olha aqui, você não faz, você não faz, você não faz, essa pessoa não vai ficar melhor. Tá? Então, o que você pode fazer? Tem que cuidar, tem que amar, tem que imaginar, tentar se colocar no lugar do outro e tentar entender por que busca essa fuga nesse meio de entorpecente. Tá? Por que busca essa fuga? Essa pessoa pode ter passado por muita dor no passado, pode ser uma coisa da infância. Se ela é muito cobrada, se é um lar desarmonioso, a pessoa tenta fugir disso, às vezes, através do vício. Então, substitua a desarmonia por grande alegria, por felicidade, por palavras de elogio. Isso faz muita diferença, tá bom? E aí, mais uma vez, como eu disse, faça, então, a leitura desse capítulo sobre os vícios, no livro Superando Obstáculos. E tem mais uma sugestão que eu gostaria de dar para você. Ore do fundo do coração, não contemplando, eu vou orar para ele não ir até o bar. Eu vou orar para a pessoa não entrar de novo na loja e não comprar mais do que tem dinheiro para pagar. Ou eu vou orar para o meu filho não fumar mais. Não, ore contemplando. Ele é filho de Deus, nasceu para ser vencedor. Meu filho é vencedor, meu irmão é vencedor, minha esposa é vencedora. E essa força de vibração vai envolvendo a pessoa de tal forma que ela realmente se sinta amparada, querida e reconhecida, e não cobrada por uma falha que ela vem apresentando na vida cotidiana. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá. E o celular bloqueia, viu, gente? Ele bloqueia sempre na hora das perguntas e respostas. Olha só.
Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó. Gostaria de eliminar um pensamento repetitivo. Penso que vou ficar doente, fico até em pânico. Chego a suar, ter tremor. E eu sempre fui saudável e eu tenho 48 anos. Meu filho, você tem 48 anos, sempre foi saudável, está pensando em doença, por quê? Chega até a suar, tremer de tanto medo, porque fica pensando, vou adoecer, vou adoecer, vou adoecer. Para de pensar que vai adoecer. E pensa o quê? Ó, a mensagem chegou para mim, ela tem 5 linhas. 4 linhas foi falando que você tem medo tem o pensamento repetitivo, pensa em doença, tem o pânico, tem tremor, tem suor. Numa única linha você escreveu que é saudável e sempre foi saudável a vida inteira. Tem que fazer o inverso. Né? Se você passa, por exemplo, a cada 5 minutos, você passa 4 pensando em doença e 1 pensando, mas eu estou bem, então faça o inverso. Sou saudável, sou saudável, sou saudável, sou saudável. E depois de tanto afirmar que você é saudável, o seu corpo e a sua mente vão ficar tão sintonizados com essa saúde que você não vai ter esse 1 minuto para pensar, mas talvez eu adoeça. Né? Professor Masaharu Taniguchi, ele conta no volume 5 da coleção A Verdade, que uma senhora ouviu falar sobre o poder da palavra, que tudo que a gente fica afirmando ou pensando demais acaba se concretizando, e a senhorinha estava como eu, assim, o cabelo ficando branco, e o cabelo dela estava quase todo branco, mas ela queria que o cabelo voltasse até a cor natural. Aí ela falou, nossa, vou usar essa técnica. Ela voltou para casa, ia ter a reunião de novo na outra semana, pois ela ficou 2 semanas. Ela falou, não, eu vou fazer esse negócio. E ela começou a falar todo santo dia, o dia inteirinho. Tudo que ela estava fazendo, que não precisavam falar com ela ficava ou pensando ou falando. Meu cabelo branco está ficando preto, meu cabelo branco está ficando preto, meu cabelo branco está ficando preto, meu cabelo branco está ficando preto. No final de 2 semanas, ela voltou para a reunião onde ela tinha ouvido falar que a palavra tinha força criadora, e ela quebrou o pau com o palestrante, porque ela disse, é uma tremenda mentira isso que o senhor está falando, porque meus cabelos estavam ficando brancos, agora eles ficaram completamente brancos, e eu fiquei 15 dias afirmando o dia inteirinho, os meus cabelos brancos estão ficando pretos. E aí o palestrante falou para ela, mas minha senhora, aconteceu o que a sua palavra afirmou. A senhora disse, meus cabelos brancos. Isso está muito fortemente gravado no seu interior. Da mesma forma, você tem que afirmar o tempo inteiro, sou filho de Deus, sou saúde, sou forte, sou inabalável, sou forte, sou gigante, sou muito poderoso. E essa é a força criadora da palavra. E não pensar, olha, talvez eu fique doente, mas eu sou forte. Mas, olha, parece que o bicho está pegando, mas eu sou filho de Deus. Mas, olha, está difícil, hein? Está todo mundo adoecendo ao meu redor. Não, mas eu tenho fé que vou ficar bom. Porque aí fica tudo mesclado, o seu subconsciente capta mesclado, e se tiver um vírus passando a 1 quilômetro daqui, ele vai encontrar você, porque os semelhantes se atraem. Então, o que você vai ter que fazer? Diga, eu sou filha de Deus, eu sou forte, eu sempre fui saudável, eu esbanjo saúde. As pessoas, quando chegam perto de mim, mesmo que elas estejam doentes, elas ficam saudáveis, porque eu tenho tanta saúde, que a minha vibração de saúde vai impregnando tudo ao redor. Outra coisa, atualmente, os nossos meios de comunicação só estão falando da pandemia. Se você só assiste sobre pandemia, então você vai ficar com a mente fixa o quê? Na ideia de doença. Então, desliga os meios de comunicação que ficam criando essa sugestão mental que faz você pensar que tudo no mundo está adoentado. Nem tudo está adoentado. Nós estamos aqui, estamos bem. Então, entenda isso. Nós estamos bem e estamos ficando cada vez mais fortes. Todos nós estamos ficando cada vez mais sadios. Todos nós estamos ficando cada vez mais poderosos, gigantes, implacavelmente fortes. Aí o seu subconsciente vai entender isso, o medo vai desaparecer, o medo da doença vai desaparecer, e se não tem a ilusão inicial, não tem a ilusão seguinte. O tremor some, a sudorese some, e você vai continuar sendo uma pessoa saudável de 48 anos de idade. Tá? Até o ano que vem, que vai ser 49. Aí, a próxima pergunta diz assim. Perdão. Aqui. Está assim, ó.
Meu esposo tem um probleminha no nariz. Muitos anos atrás fez até cirurgia. Agora, de fevereiro para cá, está reclamando muito. Diz que fecha o nariz e até a garganta. Parece que tem coisa correndo. Coisa correndo deve ser o quê? Coisa correndo é uma coisa correndo? Ou acho que do nariz para a garganta, alguma coisa assim? Bom, então vamos lá. Sobre as pessoas que têm o hábito de perguntar sobre doença, eu vou dar aqui um item. As coisas não são assim, formulinha mágica, tá? Mas o professor Masaharu Taniguchi disse isso, e também o professor Katsumi Tokuhisa disse isso, que o princípio da cura de todos os problemas, ele segue 2 passos importantes. É como se fosse a maré cheia e a maré vazante, tá? Tem que primeiro esvaziar e depois tem que encher. Preste atenção, se você tem uma pergunta sobre doença, se você tem dúvidas sobre doença, fica pensando, qual será a causa? Qual será a causa? Mais do que você entender qual é a cor da doencinha que está ali, é você entender qual é o princípio de cura de todas as coisas. Quando eu digo cura, eu estou realmente falando de cura. Pode ser cura de doença do bolso, cura de doença dos sentimentos, cura de doença do corpo, qualquer tipo de cura. 2 movimentos, maré vazante e a maré cheia. O vazante significa perdoar. E a maré cheia significa agradecer. Parece a coisa mais clichê da face da terra, eu sei disso, tá? Ainda mais nessas épocas que a gente tem ouvido falar tanto sobre agradecer e perdoar. Mas esses 2 passos são o princípio de cura de todas as coisas. Maré vazante, perdoar, quer dizer esvaziar a alma, esvaziar o coração de sentimentos que sejam densos, pesados, difíceis de carregar. Mas aí não adianta só esvaziar. Todo cômodo vazio se enche de tralha. Tá? Então, para não encher de tralha, o que você tem que fazer? Encher de coisas boas. E você enche de coisas boas agradecendo. Ou seja, o que você vai fazer? Vai jogar fora todos os sentimentos do falso eu, que é uma outra pergunta que fizeram aqui. O que é o falso eu? O falso eu é o eu que tem sentimentos incompatíveis com Deus e o Filho de Deus que você é. Tá? Então, o que é a maré vazante? É perdoar, ou seja, é jogar fora todos os sentimentos incompatíveis com o Filho de Deus perfeito que você é. Perdoar, gente, significa limpar até o último cantinho daquele móvel que você nunca mexe. Ou seja, perdoar não é pensar assim, eu não gosto muito da Daniela, mas eu não tenho raiva dela. Só que é ela lá e eu aqui. Isso não é viver reconciliado. Isso não significa perdoar. O professor Masaharu Taniguchi, ele fala muito do cristianismo justamente nesse aspecto. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar e amar até mesmo os nossos inimigos a ponto de morrer por eles, a ponto de dar a vida por eles. Então, o que significa o verdadeiro perdoar? Significa eliminar da alma o sentimento, até mesmo aquele sentimento que diz, eu não tenho problema com a pessoa desde que fique ela lá e eu aqui. Isso não é viver com perdão. Isso é viver com sujeira embaixo do tapete, tá? E aí, depois que realmente reconciliou, procura, pede perdão, faz oração para reconciliar, que tem no livreto Shinsokan e outras orações, depois você tem que agradecer. Daniela, mas o que eu vou agradecer? Eu não tenho absolutamente nada. Você mora numa casa? Agradeça porque você mora numa casa. Não, Daniela, eu não moro numa casa, eu moro na rua. Você tem amigos na rua? Então, agradeça porque você tem amigos. Não, Daniela, eu não tenho amigos. Você pode ser sozinho, mas você tem saúde? Agradeça pela saúde. Não, Daniela, eu também não tenho saúde. Você tem 2 olhos? Então, agradeça porque você tem 2 olhos. Não, Daniela, eu não tenho 2 olhos, eu só tenho 1. Agradeça esse 1. Você tem nariz? Agradeça o nariz. Mas é que eu não sinto cheiro. Agradeça o fato de também ter anosmia. Agradeça tudo.
Agradeça porque hoje o dia amanheceu. Quando chover, agradeça porque chove. E quando ficar muito sol, agradeça porque tem muito sol. E quando ventar, agradeça porque tem muito vento. Porque é o agradecer as coisas e reconhecer o valor das coisas que faz com que realmente seu coração fique cheio, mas de um bom sentimento. Tá? Principalmente, aí, por que eu falei? Vamos explicar o princípio fundamental de salvação de todas as coisas. Primeiro perdoar e depois agradecer. Porque às vezes a gente fica procurando a causa mental, pensando assim, mas se é o lado esquerdo, é o lado masculino, então é o papai. Se é o lado direito, então é feminino, então é a mamãe. E aí a gente esquece de fazer o básico, que é viver reconciliado e agradecer pelas coisas que tem. Né? Quer ver um outro exemplo que eu vou dar? A pessoa perguntou aqui, nos últimos tempos, de fevereiro para cá, ele tem reclamado que o nariz está sempre entupido. Eu não sei de onde é essa pessoa, mas se for de São Paulo, bem-vindo ao nosso clube. Tá? Por quê? Aqui em São Paulo, desde fevereiro que não chove muito. Os habitantes de São Paulo, eu já falei isso aqui numa outra quarta-feira, os habitantes de São Paulo ficam habituados a lavar o nariz com soro, por exemplo, porque quando o tempo fica muito seco, como está agora sem chuva, é natural que eles manifestem aí um entupimento ou uma coriza que fica circulando entre o nariz e a garganta. Então, mais importante do que se preocupar qual é a causa mental, aplique isso na sua vida cotidiana. Se tiver que perdoar alguma coisa, perdoe. E agradeça tudo que você possui. Mas também cuide do corpo físico. Lave o nariz, escove os dentes, tome banho. O pessoal ri quando eu falo isso, mas é verdade. Coma bem, durma bem, converse com boas pessoas. Gente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a doação. O pessoal fez meu ponto eletrônico chamado Natália, né? Pediu para agradecer. Muito obrigado a todos que estão conosco e fizeram as suas doações. Graças ao amor de todos os senhores, independente de qual tenha sido a sua doação, tudo isso será revertido em amor, em expansão do movimento, que vai realmente trabalhar para construir sobre a face da terra o reino dos céus de amor mútuo e cooperação. Agradeço a todos pela atenção. A gente se encontra novamente na próxima quarta-feira. Muito obrigada.